E aí, pessoal, vamos para mais uma aulinha de ciências aí, as defesas do nosso corpo aí. Então, o corpo da gente está em constante contato com o ambiente e com isso nós entramos em contato com micro-organismos que queiram invadir o nosso corpo. Então, nós possuímos algumas artifícios de defesa, né? Que é o nosso sistema imunológico. Para que ele serve? Ele serve para defender o nosso corpo contra micro-organismos invasores. Ele vai atacar os micro-organismos, né? Matá-los para impedir que nos prejudique. E ele vai combater e identificar parasitas aí que possam estar nos causando doenças. Os mecanismos de defesa do nosso corpo, eles têm duas categorias. Eles podem ser primárias ou inatas, que você já nasceu com eles, ou pode ser secundárias ou adquiridas, que são especializadas. Eles possuem ação especializada em um micro-organismo específico. Vamos explicar cada um aí. O primário, ele vai ser barreiras que o nosso corpo possui, que você já tem. Por exemplo, o suco gastrointestinal, o suco gástrico. Se tiver algum micro-organismo que entre através da boca, que vai cair no seu estômago, ou que está no alimento que você comeu, muitos deles vão morrer por ação do ácido estomacal. Ele não consegue sobreviver, já é uma barreira. O muco que recobre o tecido epitelial aí das vias aéreas, né, e gastrointestinais e por aí vai, esse muco ele também serve para reter microsubstâncias aí que possam entrar no seu corpo, inclusive micro-organismos, bactérias, ovos de parasitas e por aí vai. Microbiota intestinal, no nosso intestino possui diversas bactérias e entre outros. E aí eles são simbiontes da gente, eles nos ajudam a digerir alguns alimentos, carboidratos e por aí vai. Quando essa microbiota que o nosso corpo já possui entra em contato com um micro-organismo invasor, vai ocorrer um conflito, né? Basicamente, já ajuda aí, dando uma diarreazinha e tal, já ajuda para combater aí o invasor. A nossa pele é uma barreira já contra quem queira entrar aí no nosso corpo, recobre todo o nosso corpo, possui aí a queratina na superfície, que ela é impermeável, tá bom? E produz substâncias aí que inibem o crescimento de micro-organismos em nosso corpo. Nós temos aí a saliva e a lágrima, que contém enzimas e anticorpos para destruir micro-organismos. Nós temos também a inflamação, que é aquele inchaço, aquele lugarzinho ali que fica grande, vermelho, que fica com a temperatura muito quente, às vezes dói, por conta dos mecanismos de defesa do nosso corpo combatendo algum organismo que está ali. Geralmente é uma bactéria que causa inflamações, né? As defesas secundárias, elas são adquiridas quando o nosso corpo produz anticorpos. Anticorpo será quando o nosso corpo entra em contato com patógenos que deixam restos dele ali, nossas células de defesa, os glóbulos brancos aí, eles vão adquirir partes de um patógeno que nós chamamos de antígenos, né? Esse antígeno é parte de um patógeno, é parte de um parasita, é parte de um micro-organismo que entrou em nosso corpo. Essas células capturam o antígeno e produz anticorpos. Anticorpos, ele é específico para aquele antígeno, ele é específico para cada micro-organismo que entrou no nosso corpo, tá bom? Então esses anticorpos, eles são sinalizadores, eles vão se ligar nos corpos estranhos do nosso corpo. Esses anticorpos, eles são as principais células de defesa do nosso corpo no sentido de alertar, né? No sentido de alertar qual célula deva ser destruída aí, tá? Então, quando a defesa primária do nosso corpo falha, o micro-organismo entra, essa ação secundária do sistema imunológico ela é ativada.
ela é uma resposta lenta na primeira infecção. Por quê? Porque o micro-organismo ele precisa deixar um anticorpo, ele precisa deixar um antígeno para trás. Precisa ter uma parte morta, um resto de proteína, alguma coisa que seja capturado pelos glóbulos brancos, né? Para poder se transformar em anticorpo aí. Então, geralmente dura em torno aí de uma semana. Aí depois, mais ou menos, de alguns dias, 4, 5 dias, a produção de anticorpo já começou, aumenta a quantidade de anticorpo no nosso corpo e aí começa a sinalizar que essas células invasoras, esses micro-organismos invasores, e aí outros glóbulos brancos vão lá destruir essas células aí. Na segunda vez que a pessoa é infectada ou outras vezes, já possui o anticorpo. Então, como já possui o anticorpo, a ação é rápida, você mal fica doente. Aí mais de um dia. Mas aí porque já tem um anticorpo no seu corpo. Os linfócitos responsáveis, né, os glóbulos brancos responsáveis por produzir esse, esse anticorpo dura em torno de 10 anos. É por isso que algumas vacinas aí precisam ser tomadas de 10 em 10 anos, que é para poder reforçar a imunidade da pessoa para um determinado micro-organismo. Então, cada micro-organismo vai ter seu anticorpo específico e seu conjunto de células que produzem anticorpos para ele. Aquisição de imunidade. Existe aí tipos diferentes de imunidade, como nós adquirimos ele. Nós temos aí a imunização natural ativa, que vai ocorrer quando os antígenos fazem com que o organismo responda formando anticorpos específicos para a defesa. Assim, se um organismo teve contato com um vírus da catapora, por exemplo, houve produção de anticorpos específicos que o combateram. Anos após a cura da doença, o corpo ainda tem a memória do processo da formação daqueles anticorpos, o que significa que ele adquiriu imunidade para aquela doença ali. Se o organismo entrar em contato de novo com o micro-organismo causador da catapora, o corpo reagirá prontamente e não desenvolverá a doença. Aí nós temos a imunização natural passiva. Isso aí vai acontecer quando nós adquirimos naturalmente o anticorpo para aquela doença de vias externas. Exemplo, basicamente o único exemplo que eu consegui é o leite materno, o colostro, que é aquele leite amarelo, o primeiro leite grosso que a criança amamenta, que é amamentado pela mãe aí. Este leite vai ter anticorpos da mãe, então ele vai imunizar para as doenças que a mãe possui anticorpo, entendeu? Então, quanto mais vacina, quanto mais a mãe teve contato com doenças e que se curou dessas doenças, por assim dizer, mais saudável será o filho dela. Imunização artificial ativa é aquela na onde a pessoa recebeu a vacina, onde tem anticorpos para diversas doenças aí, ou para uma doença em específico, que vai ajudar essa pessoa a não contrair mais aquela doença, né? Para a qual foi vacinado aí. Exemplo aí a varicela, que é a catapora, a varíola, que também, né? Febre amarela e por aí vai. Imunização artificial passiva é quando a pessoa recebe anticorpos artificialmente, que será na forma de transfusão de sangue ou de um soro antiofídico. Um soro antiofídico é utilizado para, ou um soro que seja para picadas de outros organismos venenosos e contra escorpiões, né? Soro, que eu não me lembro agora o nome também. Soro antiofídico de cobras e por aí vai. Transfusão de sangue, a pessoa irá receber os anticorpos daquele sangue ali e poderá se imunizar para certas doenças. Pessoas que têm AIDS, por exemplo, que ela fica muito frágil, essa seria uma ação recomendada aí em determinados casos aí, né? No caso de uma doença séria como a AIDS. Então, como surgiu a vacina? A vacina, ela surgiu no século XVII, uma época onde a varíola estava matando muitas pessoas na Europa. Um médico chamado Edward Jenner, ele percebeu
que pessoas que trabalhavam com o gado, que também possuía a varíola, que era a varíola, no caso bovina, essas pessoas que mexiam com gado, essas pessoas não ficavam muito doentes e sobreviviam à doença varíola humana. Então tem a varíola do animal e tem a varíola humana. Então essas pessoas, quando pegavam a varíola humana, elas sentiam um pouco o efeito da varíola humana. Mas porque eles trabalhavam com o gado. Até então ninguém viu relação alguma aí de nenhuma doença que tinha essa mesma ação. Aí o que aconteceu? Ele começou a fazer testes em humanos. Se fosse hoje, não dava nem para fazer isso. Ele pegava seres humanos, sadios, fazia um cortezinho na pele da pessoa, pegava pus do gado que estava com varíola, pegava ali com algodãozinho, passava um pouquinho ali no corte, né, que ele fez na pessoa sadia. A pessoa sadia tinha os sintomas da varíola, né, um pouquinho de febre, dor de cabeça ali, mas era muito ameno, era muito mais frágil, era uma doença que causava muito menos problemas ao ser humano, não chegava a matar a pessoa e nem causar sintomas fortes. Então ele percebeu aí que fazendo isso, essa pessoa tinha resistência. Ele pegando uma vez, ele adquiriu uma resistência para a varíola humana. Então ele começou a fazer testes em cima disso. E ele percebeu que fazendo isso a pessoa não morria, se tornava imune, não tinha mais varíola. Então ele começou aí a aplicar esse pus na galera e com isso surgiu aí a primeira vacina. O nome vacina vem do latim, que é de vaca. Então qualquer material que é inoculado numa pessoa a fim de produzir ou que possua, né, anticorpos, ele hoje é chamado de vacina. Só que em 1904 aí teve a revolta da vacina, que foi uma ação contra políticas públicas de vacinação. As pessoas não queriam ser vacinadas, as pessoas tinham medo porque não conheciam muito bem o processo e aí acreditava-se que as pessoas iriam se transformar em animais. Aí tem umas charges aí que as pessoas se transformam em animais, onde o local onde coloca o pus vira um rosto de vaca e tal, uns negócios assim. Então é muito interessante como o desconhecido faz com que a pessoa cometa erros graves, né? E aí foi uma revolta séria, causou grandes transtornos, grandes problemas, até ser combatido, até ser explicado, e hoje nós temos as campanhas de vacinação aí. No entanto, ainda hoje nós temos problemas com vacinas por conta que as pessoas não acreditam no governo que aquela vacina ali realmente é para salvar vidas, né? Tem muito senhor de idade aí que fala que vacina é para matar pensionista, para matar quem recebe aposentadoria, né? Para matar velho. Tem muita gente assim, inclusive professores, colegas de trabalho. Eu já ouvi falando coisa parecida, pessoas estudadas, né, por assim dizer. De qualquer forma, a vacina é muito importante. A vacina ela é necessária. A vacina ela salva vidas. Para não prolongar mais sobre esse assunto, pouco tempo aí, algumas doenças que já estavam extintas no Brasil surgiram porque os pais não estavam levando o filho recém-nascido, os filhos para as campanhas de vacinação. Doenças extintas voltaram a aparecer porque essas crianças não estavam imunizadas. E para você ver, o Brasil ele é referência no mundo por conta das suas campanhas de vacinação, por produzir aí no Instituto Oswaldo Cruz, né? E pelo Instituto Butantan, a Fundação Oswaldo Cruz e o Instituto Butantan, eles produzem mais de 300 milhões de doses de vacinas de vários tipos aí, de graça. Aliás, eles recebem para aplicar, mas o governo envia de graça aí uns 25 tipos aí, uns 30 tipos de vacina para a população, e ainda assim a população negligencia, né? Muitas pessoas aí negligenciam aí, é um perigo.
Então nós temos aí algumas doenças que estão relacionadas ao sistema imunológico, que enganam o sistema imunológico ou possuem defeitos, né, no sistema imunológico que causam essas doenças. Por exemplo, a AIDS. A AIDS, ela ataca os nossos guardiões. A AIDS é um vírus que entra dentro dos glóbulos brancos do nosso corpo. Então, no momento que entra nos glóbulos brancos do nosso corpo, ele ataca os nossos defensores. E quando o vírus HIV, ele se procria e explode ali dentro, ele explode assim, aumenta em quantidade ali dentro, para sair dentro da célula, ele mata a célula. Então vai ter momentos onde essa pessoa que tem a AIDS vai ter uma imunidade muito baixa, porque vai ter pouco glóbulo branco no corpo dela. E fica fácil para ela sofrer ações de micro-organismos que, se ela tivesse saudável, com a imunidade alta, ela não teria. Doenças como uma gripe, que com poucos dias sararia, numa pessoa com AIDS, pode se transformar em uma pneumonia e matar ela. Fica muito grave. Infecções por fungos. É muito comum pessoas com AIDS possuir muitas infecções por fungos. O fungo e alguns tipos de bactéria vivem naturalmente em partes mucosas do nosso corpo. É natural tê-los. Só que nós conseguimos combatê-los aí, eles não viram doenças na gente. Eles estão lá em pequenas quantidades, nós nem sentimos eles lá. Só que uma pessoa com AIDS, quando a imunidade baixa, quando a AIDS destrói o glóbulo branco dela, esses fungos veem que não tem defesa ali e aí vira um problemão para a pessoa. Nós temos aí doenças autoimunes, que são doenças que é causada quando o nosso sistema imunológico ataca o próprio corpo. Vai produzir células, anticorpos para células sadias do nosso corpo, causando sérios problemas aí. Aí, dependendo de onde, qual órgão o nosso sistema imunológico ataca, vai causar uma doença. Por exemplo, se ela ataca o pâncreas, vai causar uma diabetes tipo 1, porque o pâncreas é responsável por produzir insulina para digerir o açúcar no nosso corpo. No momento, para digerir o açúcar, não, desculpa, para poder transformar o açúcar em energia, né, através de outro processo aí. E aí o que acontece? A insulina, ela precisa de uma certa quantidade. No momento que as células do pâncreas estão sendo destruídas, nós não vamos ter insulina suficiente para poder abaixar a quantidade de açúcar aí em nosso organismo, causando aí a diabetes tipo 1. A psoríase é quando o nosso sistema imunológico ele vai atacar as células da pele, causando aí uma descamação e uma vermelhidão. Aí, se você reparar as duas fotos aí embaixo à direita, desculpa, porque parece aí o que? Parece que essa vermelhidão e essa descamação não é nada, mas fica uma ferida feia, pode causar aí um desconforto muito grande na pessoa, causa coceira, causa dor. Fica uma parte frágil do corpo da pessoa. O vitiligo ele vai atacar as células da pele também, mas é uma célula responsável pela produção de melanina, que dá a cor na pessoa. E aí o que acontece? A pessoa, principalmente se ela tiver a pele escura, vai mostrar bastante aí uma discrepância aí na cor, onde tem o vitiligo e onde não tem. Nós temos aí também a artrite reumatoide, que vai atacar a membrana sinovial. A membrana sinovial é responsável pelo deslizamento dos ossos aí, uns sobre os outros. Então, onde tem junção entre ossos, tem essa membrana sinovial, e aí ela ajuda nesse deslizamento, ajuda, você não sente nada, um osso tocando ao outro por causa dessa membrana. Então, uma pessoa que possui um problema nessa membrana, ele não consegue movimentar direito os ossos, fazer direito os movimentos, mexer o ombro, mexer as mãos corretamente. Então o que acontece aí? Ele vai sentir uma dor, pode ocorrer deformação dos membros, vai provocar uma inflamação muito grande nesses lugares aí. Doenças, geralmente, o pessoal não sabe especificamente o que causa aí doenças autoimunes. Eles desconfiam a ação de algumas bactérias, a ação de alguns vírus, algumas questões temperamentais aí do humor da pessoa, eles desconfiam. Eu
li alguns artigos e eu tenho uma convivência com algumas pessoas que possuem psoríase e vitiligo, que são doenças da pele, e o vitiligo até hoje eu nunca conheci uma pessoa que não fosse extremamente nervosa, que não tivesse vitiligo. Toda pessoa, eu conheço vários casos de vitiligo, toda pessoa que possui vitiligo que eu conheci são pessoas extremamente temperamentais e nervosas. Eu acho que deva ter aí alguma relação aí com o vitiligo e o temperamento da pessoa. A psoríase nem tanto, mas o vitiligo, as pessoas que eu conheci que tiveram, que eu conheço que tiveram, eu trabalhei com albinos e albinismo parcial, tinha pessoas com vitiligo também, e todos eles eram extremamente temperamentais, muito nervosos. Albinismo não, que a pessoa já nasce, né? Mas o vitiligo, que é uma doença autoimune, eu acho que tem alguma ligação. Para a gente manter o nosso sistema imunológico saudável, é você se manter saudável. Então, algumas dicas aí que todo mundo já sabe, vive falando, então não vou me ater muito a isso. É só aquela listinha básica. Comer melhor, evitar produtos industrializados, evitar refrigerante que faz com que seu corpo diminua o seu sistema imunológico seriamente aí, tá bom? Se exercite, a Organização Mundial de Saúde fala que todo mundo deveria se exercitar pelo menos 1 hora ao dia. Converse com seus amigos. Por que conversar? Porque conversar faz bem para a alma, tá? Conversar com seus amigos te liberta aí de vários transtornos de mente, evita depressão e tudo mais. Trabalhe. Por que trabalhar? Trabalhar faz com que a gente tenha algum propósito, faz com que a gente interaja melhor com as pessoas, faz com que a gente não fique ocioso, entendeu? Faz com que a gente crie um propósito. O trabalho é muito importante você trabalhar. Além de você adquirir alguma renda que pode ajudar em casa, faz com que você se torne uma pessoa mais digna. Relaxar também é importante se você anda trabalhando demais. Se você não anda trabalhando demais e anda muito relaxado, não. Mas para quem anda trabalhando demais, relaxe. Tente aí manter aí sua mente sem muitas preocupações, sem muitos problemas. Procure ter pensamentos positivos. Eu tenho contato com diversas pessoas que são muito negativas. E essas pessoas, muitas delas andam tomando remédio para tudo, remédio para dormir, remédio para acordar. Não tem como ser saudável assim. Então, quando você tiver aquele pensamento negativo ali, estiver pensando em falar mal do outro, não vou falar mal do outro, o que tem a ver o outro, o que tem... Não vou achar que isso vai dar errado antes de eu tentar, não vou... Então, assim, vamos tentar ter pensamento positivo, tá bom? Ouse sonhar e tentar realizar seus sonhos. Eu acho essa frase incrível, porque tá até errado aqui como eu escrevi sonhas, ó. Ouse sonhar. O que quer dizer isso? Quer dizer que tenha um propósito aí, tente ser grande em alguma coisa. E aí não é só sonhar parado, não, é tentar realizá-lo, porque isso aí vai te afastar de coisas erradas. Tenta ser grande, tenta adquirir um trabalho incrível, adquirir um corpo incrível, tentar escrever um livro e por aí vai, tá? Esses aí são meus pensamentos aí do que é ter hábito saudável. Então, pessoal, obrigado por assistir até o final. Espero que vocês tenham gostado aí. Tenha um ótimo dia ou noite. E eu espero que vocês assistam aí a aula até o final e ouçam o que eu acabei de dizer aí. Um abração a todos.